É importante. Bem, então hoje vamos falar de síndrome ou complexo de Wendy. Ontem falamos, né, do complexo ou a síndrome de Peter Pan. Lembrando, né, que não é nenhum nem outro, é uma doença, não é caracterizado, bem lembrado como o Jonathan falou ontem, não está catalogado lá no Uhum. CID ou no DSM, então não é uma doença, mas é uma série de características que a gente vê presente aí na sociedade, né, em certas pessoas, e por isso que tem esse nome, tá bom? Então eu combinei com o Jonathan, vamos fazer mais ou menos nos mesmos moldes que fizemos ontem. Então, vou começar falando quem é o Andy, de onde veio essa história da síndrome, e aí a gente entra nos critérios, né? E vamos falar aí dos relacionamentos. Então, quem é a Wendy? A Wendy é aquela menininha que está lá lendo histórias para os irmãos e de repente entra uma sombra, né, no quarto dela e é a sombra do Peter Pan. E depois entra, né, o Peter Pan. E ele simplesmente pega o Andy, convence a Wendy a ir para a Terra do Nunca, com a promessa de que ela nunca vai precisar crescer e que lá é só diversão, não precisa crescer, vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí, aquela cena que até eu coloquei no post de ontem, né, que ele pega ela pela mão, ela, mas e a minha mãe? Aí ele fala assim, mas o que é mãe? Ela, mãe é uma pessoa que cuida da gente, que se importa com a gente, gosta da gente, conta histórias. Ele, que ótimo, então você vai ser a nossa mãe. E puxa ela para a terra do nunca. E aí a Wendy, dali para frente, começa o quê? Fazer esse papel de mãe do Peter Pan mesmo, né? Ela não é só uma assessora, um anjo da guarda, ela vira uma mãe mesmo, mas uma mãe daquelas bem protetora, super protetora, que faz tudo, né? E as coisas mais difíceis e mais chatas ela faz pro Peter Pan, cuida dos meninos na ausência do Peter Pan, conta histórias, tira eles de enrascadas e faz comida, tudo, né, que for mais difícil ela faz pro Peter Pan e ainda deixa com que ele se sobressaia, né? Então, essa é a Wendy, né? E ainda a Wendy, ela se apaixona pelo Peter, né? E ali você vê uma paixão pueril, lógico, de criança, mas ela se apaixona por ele, só que ele nunca cresce, né? Ele nunca vai corresponder a esse amor. Ela fica ali numa expectativa de quem sabe, né? Ele corresponda a isso, mas não, ele nunca vai crescer. E ele quer mais se divertir, ele quer mais brincar, ele quer mais fazer as coisas dele, né? E assim, ela que se entenda com esse amor dela, né? Com essa devoção dela. Essa é o Wendy. E Dan Kiley, em 1983, ele escreveu também um livro homônimo com esse nome, Síndrome de Wendy, e percebeu, né, que era assim como o Peter Pan, né, que acometia mais a mulheres, acometia mais ali do Peter Pan, desculpa, acometia mais a homens, a Síndrome de Wendy acometia mais a mulheres, e que eram mulheres extremamente dedicadas aos seus maridos e filhos, e que viviam, né, ali muito, quase que exclusivamente para cuidar do lar, das tarefas e não só do lar, mas das necessidades do outro, deixando, né, das próprias necessidades. Então aqui eu coloquei uma lista de sintomas bem interessantes para a gente pensar, né, nisso. Então, uma pessoa que ela cuida mais do outro do que de si mesma. E quando a gente fala, o Dan Carley, ele percebeu isso, né, em relação a marido e filho, mas hoje a gente pode pensar numa relação aí também de marido, ou às vezes até antes disso, alguém que arruma um amigo e é aquela pessoa que fica sempre resolvendo, né, as coisas para os amigos. Relações de uma forma geral, né? Relações. Então, cuida mais do outro do que de si mesmo, se doa tanto que pode se adoecer a ponto de se abandonar, é perfeccionista ao extremo, ela se culpa por tudo e ela sente uma profunda culpa
se o erro atinge a outra pessoa. Então, alguma coisa que eu fiz não saiu tão bom, atingiu a outra pessoa, então eu me sinto extremamente culpada. Assume culpas que até não são suas, né? Então fica ali pedindo desculpa o tempo todo. É dependente da aceitação do outro, então eu preciso o tempo todo ser aceito pelo outro. Possui uma alta carência afetiva. Deixa o seu prazer muitas vezes de lado só para que o outro tenha momentos de prazer. Não estabelece limites com facilidade. Alimenta sempre a esperança da mudança do outro e gosta de ter o controle sobre a vida do outro. É uma pessoa extremamente controladora. Então é muito importante, né, esse ponto da pessoa ser extremamente controladora. É uma pessoa que tem uma crença também de que ela só é amada porque ela faz tudo pelo outro, né? Então, se eu não fizer tudo isso, eu não serei amada. Então, eu não sou digna de amor se eu não fizer tudo isso. Por isso que é assim que eu vou ser amada. É uma pessoa que não é aquela típica mãe que vai dar aquele berro assim, que faz tudo, sabe? E depois, vocês não me valorizam, só me faz de escrava nessa casa, porque quando eu sumir, porque quando eu morrer, né? Não, essa não é a Wendy. A Wendy, ela fica caladinha. Ela tem um comportamento talvez passivo-agressivo, né? No máximo, no sentido de, ai, o que seria, né, de você sem mim? Nossa, tá vendo, Só né? eu sei Que fazer assim. só eu sei fazer assim, não é? Então, para ver se vem alguma coisa, mas é, nunca ela vai reclamar. Ela nunca vai dar esse chilique, esse piti, né? Esse Dona Hermínia, sabe? Aquele do Minha Mãe é uma Peça? Não, essa não é a Wendy, tá bom? Então, essa foi a lista aqui de coisas que eu coloquei. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu anotei basicamente essas questões, né? Eu enfatizaria a questão quando a gente usa a palavra extremamente, né? Que ela é do extremo mesmo, não é uma coisa comum, né? Porque Uhum, a mãe cuida dos filhos, a esposa cuida do marido, só que o extremamente, né, quando a gente fala isso e que o autor falou, né? Então, isso que a gente precisa tomar cuidado, porque aí sai de um extremo, ou é normal. pouco demais, ou é muito, né? Então, tem que pensar nisso, é sempre o extremo. Eu acho que é bom a gente falar, e a gente pode falar isso na hora que, quando a gente for falar das relações, que é uma relação desequilibrada, né? Ela doa muito mais do que ela recebe, né? E aí, só que ela também não fala, ela não se expressa, ela não espera, assim, ela cria essa expectativa, mas ela não espera nada em troca, muitas das vezes, né? Que é uma falsa ilusão, porque eu acho que é impossível alguém não criar uma expectativa, né? A não ser que seja o amor, o ágape, né? Que a gente precisa pensar nisso. Uhum. Então, é uma falsa expectativa. E eu Eu acho que gosto o da resto é muito isso. a palavra devoção, né, também. Uhum. Que a Ana Beatriz Barbosa e Silva, né, que foi um dos vídeos que a gente assistiu para preparar esta live, né, que é a psiquiatra, e ela usa essa palavra, uma pessoa que tem devoção pelo outro, Uhum. né? Então, é aquela pessoa que, assim, se ela for muito rica, ela tem 10 empregados na casa, ainda assim, ela que vai lá refazer o serviço, porque só ela sabe fazer do jeito que o outro necessita. É só É. ela que sabe preparar o banho na temperatura adequada, só ela que sabe fazer a comidinha que o marido quer, entende? Então é devoção que ela tem ao outro, né? Então, para você ter uma ideia do patamar que coloca, né, esse outro. E como a Uhum. gente falou, seja o outro marido, filho, namorado,
Amigos, né? amigo, relações no geral. Boa noite para quem está chegando, quem deu tchauzinho aqui para gente, e a Muita gente não gente chegando conseguiu, aí. um montão de gente que deu oi e a gente não conseguiu ver. Sejam bem-vindos. Priscila, é muito interessante essa, essa síndrome, né? Porque a gente precisa pensar nessa questão do extremo, porque tem tantas pessoas se adoecendo, né, por causa dessa essa expectativa frustrada, né? E aí uma coisa que a psiquiatra falou também, que justifica a quantidade de divórcios. Esse dia eu estava lendo sobre separações, né? Não só na pandemia, mas nos últimos anos, Uhum. 60 e, acho que é 67% ou 61% dos divórcios atualmente são pedidos por mulheres, Eu vi né? estatísticas até maiores que isso. Então aí a gente começa a pensar por que que isso tem acontecido, né? Ou por que que Uhum. as mulheres estão pedindo divórcio? Na verdade, acho que é porque estão cansadas, né? Então, no meu consultório, o que eu mais atendo são mulheres, né? E quando elas chegam, o meu papel é abrir esses olhos, né? Para ver onde está o exagero, né? Porque cuidar até hoje eu estava comentando, tem que dar uma resposta para um seguidor aqui, a gente estava falando sobre isso, que um ou outro precisa, né? Então o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Mas a questão que ele me questionou era sobre a metade da laranja, né? Se a gente Ah, precisa da metade, né? E aí entrei nessa discussão com ele, né? Para mostrar para ele ou ele me mostrar, a gente estava conversando. Não acabei porque eu estava hoje, né, o dia todo correndo, então não uhum. acabei de conversar isso com ele. Mas esse exagero da necessidade do outro, né? Então assim, extrapola muito e tem muitas mulheres aí, tanto querendo divorciar ou divorciando, quanto ficando doente, né? E vem muito nessa questão de se doar demais, exageradamente, esperar muito em troca, esperar que o outro vai crescer. E aí até uma coisa que eu gostaria de te perguntar, porque eu sei da sua experiência, né? E até esse dia eu estava conversando com uma outra mulher, na questão sim, fica à vontade, tá? Eu te peguei de surpresa, é porque Fica tranquilo. é, na questão da relação, né? Do abuso, né? Da ofensa. Essa mulher também espera que esse homem mude. Tempo todo. O tempo todo. A gente, na Seria um pouco verdade, desse complexo da Wendy, não? eu acho que algumas podem ter sim, e assim, eu estudando, né, sobre o complexo de Wendy, eu fiquei pensando muito em mim, né? Então, por Uhum, isso que eu fiz até aqueles stories, né, toda descabelada, uhum, e chamei, né, assim, as meninas, né, que passaram por relacionamento abusivo, porque eu me vi mesmo, porque assim, eu era, gente, eu tinha devoção pelo meu marido. O meu marido, ele era o meu Deus, ele era o sol do meu planeta. Ele era. uhum, E eu não podia respirar sem ele. Né? Passei por um abuso narcisista mesmo, né? Então, ele é além, ele vai para além de Peter Pan, né? Muito provavelmente ele deve ter um transtorno de personalidade narcisista. Eu uhum, acredito pelos traços assim da pessoa. Não uhum, posso afirmar categoricamente, né? Mas pelos requintes de crueldade das coisas que aconteceram, né? Mas era uma pessoa que tinha muito isso, assim, e eu tinha essa dedicação, e ainda vem toda aquela cultura do você tem que cuidar, né? Assim, você, a esposa tem que cuidar bem do seu marido, tem que cuidar bem da casa, e eu fui educada assim. Então a minha casa brilhava, né? Não importava. Teve uma época que eu trabalhava, eu era coordenadora de um CRAS e eu tinha uma empresa de assessoria de casamento. Então eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Mas eu que fazia supermercado, eu que sempre fiz até o imposto de renda dele. nossa, Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele nunca tinha nenhuma necessidade. Nenhuma. Eu não deixava ele ter nenhuma necessidade. uhum, Né? Então a minha casa brilhava, né?
E era exatamente isso. E quando acontece o abuso, vem o que depois? É o ciclo do abuso, vem a sedução. E a gente vai falar também dessa questão do Peter Pan e o essa Wendy, né, do relação. casamento. Então vem a sedução, por quê? Porque é muito interessante para o abusador manter a vítima, né? E é muito É, interessante para o Peter Pan manter a Wendy, porque ela satisfaz as necessidades e vira o quê? Uma dependência, uma codependência. Ontem a acaba gente falou, alimentando, né? né, do Peter Pan, que É. ele é dependente, assim, emocionalmente, né, e ele tem uma carência em algumas coisas, né, e o Peter Pan moderno, até assisti um psicólogo de um país latino-americano ou espanhol, eu não tenho certeza, falando que o Peter Pan moderno, ele trabalha, ele até traz o dinheiro para casa, mas ele não se implica nas outras responsabilidades, né? Então, eu trago dinheiro e ele não faz mais nada, né? Então, ele não cuida É, dos eu já filhos, estava. ele... Então, é bem interessante isso, e mantém esse ciclo, né? E aí vem a sedução, pede desculpas, faz promessas, sabe aquela história que a gente falou ontem? Das Uhum. promessas não cumpridas, da manipulação. E aí você, nessa questão do amor, nessa questão da devoção, cai e Acaba fica esperando, dando né? não uma, duas, três. Você até fez um post um dia falando do perdão e do amor, né? Que quantas vezes você fica perdoando, perdoando e o Uhum. amor acaba. Eu tinha Uhum. do padre Fábio de Mello até o post. Eu tinha É, printado aquele mesmo post e eu ia fazer no mesmo dia. Aí eu falei, eu vou deixar para outra vez, né? Aí eu até curti e tal, porque é realmente isso, né? As coisas têm que ter limite, mas eu falo, eu às falo vezes muito para as passa, né? pessoas que têm um amor próprio também, né? Chegam, acho que você vai equilibrando o amor próprio, o amor pelo outro, e chega um momento que tem que pensar, né, muito. Eu acho que não é simplesmente assim também virar uma chave, né? Igual você está falando. É uma esperança, e aí tem uma cultura que a gente cresceu ouvindo, né? Tem os ensinamentos, alguns padrões que a gente repete. Então, essa mulher, Wendy, né? Eu fico pensando o quanto que não é sofrido esperar a mudança do outro. Então, e Muito às vezes sofrido. ficar sofrendo muito, né? Igual você tem um amor, tem uma paixão, uma devoção, e hoje eu estava lendo que é uma das coisas que a gente vai falar, né? Nem com os filhos eles assumem a responsabilidade, né? E tem muitas mulheres que usam desse artifício, né, entre aspas, né, de ter um filho na esperança de que, não, agora ele vai mudar, né? Agora ele vai crescer, Agora vai. né? E aí, Eu acho que a gente podia falar dessas tentativas, né, que a Wendy sim, tem de fazer esse Peter Pan crescer, né? Queria destacar aqui, né, assim, que eu fiquei muito na dúvida. Será que existe uma Wendy sem um Peter Pan? Tem controvérsias, mas eu achei esse vídeo desse psicólogo aí, ele falava até em espanhol, eu falei, gente, como é que eu vou entender? 30 minutos de vídeo que eu nem falo espanhol, né? Mas entendi tudo. Coloquei legenda ali e consegui entender. E ele falou, não, não tem como uma relação de um Peter Pan de uma Wendy sem um Peter Pan. Por quê? Quando uma Wendy, ela arruma uma pessoa que não é um Peter Pan, o cara faz assim, opa, não, aqui não, né? Ele uhum, bota o limite, ele não deixa essa pessoa ultrapassar, porque a Wendy também ela é invasiva, ela é controladora. Ela quer controlar, né? Então, por quê? Porque ela tem um forte medo do abandono. Ela tem muito medo de ser abandonada. Ela tem, uhum, por achar que não é digna de amor, por achar que não merece ser amada, porque ela não tem características o suficiente para ser amada, então ela precisa ter essa devoção, ela precisa se esforçar muito, ela precisa fazer muito para o outro, né? Para amar. Isso é muito característico de mulher, né? uhum. Muito característico de mulher. Eu acho que vem do nosso DNA fazer um negócio. Então, não é? Você não percebe isso? É o que a gente estava falando ontem, né? A questão ser inerente da mulher esse desejo de ser mãe, né? Então, é o que você está falando. Se não tomar cuidado, se não for uma pessoa que estabeleça um limite do outro lado,
entra nesse papel e afunda, né? Então tem que ficar muito atento a isso. Uhum. E aí ela quer esse controle, né? Então aí ela vai tentando, aí ela arruma um Peter Pan, né? Ou às vezes cai num abuso narcisista, né? Em geral, um psicopata não vai cair muito nessa, porque o psicopata ele gosta do controle. O narcisista É, também, mas o narcisista ele suga a pessoa. Ele gosta de sugar. Ele é uhum, tipo um aspirador de pó mesmo. Ele vai te sugar até não te sobrar nada. Você vai ficar só carcaça. Emocional, financeiro, espiritual. Tudo, é, tudo, tudo. Não vai restar nada seu, né? Então, o Peter Pan tem muito disso, né? Da questão de ser egoísta, do egoísmo, né? De pensar só nele, só no momento de alegria, só na fase, e é sedutor. Né? sedutor, isso. Então, É. só que ele seduz só por prazer, né? Só para as coisas, entre aspas, boas da vida, né? É, e aí na hora que precisa, né, do vamos ver, na hora que precisa Do segurar o homem, reggae, né? como a gente fala, aí não segura o reggae. Aí essa mulher se É, sente o quê? Caramba, tenho um filho barbado e nem tenho um gato, né? Aí o uhum, negócio não é muito legal. Então fica muito complicado. E aí muitas pensam o quê? Tem um namorado que não tem muitas responsabilidades. Ah, não, mas quando a gente casar, ele vai mudar. vai mudar. Vai mudar, né, Jonathan? O casamento muda as pessoas. O casamento é um negócio assim, Não, a pessoa muda. vai, nossa, vai ganhar responsabilidade. Eu conto ou você conta, Jonathan? Você conta, conta. Ah, eu vi um post esse dia, não vou contar não, quando na minha época ninguém contou. Na minha me alertaram, mas eu não quis É, ouvir. mas assim, ó, eu acho que né, o nosso papel é sempre de estar alertando, né? Primeiro eu quero falar para as pessoas que não ouviram, né, a live do Peter Pan, tá lá na página da Priscila, né, no Stories, no GTV, e tá no canal também do YouTube. Eu não subi ainda pro meu canal, mas vou subir. Tá? Então, o que, que a gente precisa estar alerta? Essas características do Peter Pan ou da Wendy, ele já é característico antes do casamento. Né? As pessoas já dão sinais. E aí é o que a gente fala, namoro, paixão, cega a gente. A gente precisa tomar cuidado, precisa perceber os sinais. Tem um livro muito bom que chama O Divórcio Começa no Começa no Namoro. namoro. Porque dão sinais, só que a paixão às vezes, não, né? Igual você falou, ele vai mudar, não, eu vou crescer, não, não, nós vamos casar e vai ser mil maravilhas. Gente, ontem eu falei, vou repetir, casamento não muda ninguém. Casamento potencializa problemas. Porque na fase do namoro é bom, você namora, deu uma briguinha, cada um pro seu Cada lado. um pra sua casa. Casou, mesma cama, né? Então, não corra esse risco, tá? Já que não nos alertaram, ou nos alertaram e a gente não ouviu, né, nós estamos aqui como profissionais alertando vocês, né, para que, adianta, mas e como que eu faço? Namoro foi feito para terminar. Ou você termina o relacionamento ou você casa, mas o namoro termina, ok? Então a gente precisa pensar nisso, não caia nisso, porque a dor do casamento mal acabado é muito dolorida. É terrível. Então só a gente que está na área, ou quem passou por isso, sabe a dor que é. Aí não adianta falar assim, não, nós vamos testar, se der certo, bem, se não der, cai nisso não, que é fria. É uma gelada, né? Porque assim, essa ideia de que dessa banalização do casamento, né? De achar que vou entrar e se não der certo, separe, tá tudo bem e vai sair ileso, imune disso. Ninguém sai imune de um divórcio. Tem Não um vai. filme que eu acho muito bacana sobre isso, que chama A História de um Casamento, da Netflix, e Sim. mostra um divórcio consensual, né? Não tem grandes brigas, grandes dramas, você não vê, mas você vê um sofrimento, né? Você Uhum. vê um sofrimento ali muito grande de Uma ambas as história mesmo. partes. Você vê o casamento que se desfez e é triste, né? Então é Uhum. muito triste. E é muito interessante, eu gostei muito, né, desse filme justamente por isso e mostrando o que também? Que não existe divórcio amigável.
Não existe essa história por mais que termine bem, ninguém fica bem, né? Porque Vamos ser amigos depois. e ali o processo em si é tudo muito doloroso, né? Então achei É, bem interessante esse filme por é esse uma aspecto. ruptura, né? É Foi uma ruptura muito grande. que rasga, né, a pessoa no meio. É. E aí essa questão de achar que o casamento vai mudar, isso é uma ilusão, né? Ou qualquer outra coisa. É, outra coisa muitas vezes a Wendy, né, que casa com o Peter Pan, acha é justamente isso. Ah, já que o casamento não deu jeito, né, ele ainda só quer saber do videogame, só quer saber dos amigos, só quer saber da farra, só não me ajuda em casa, só quer saber de curtir a vida, agora eu vou arrumar um filho. E, em geral, quem quer o filho é a Wendy, não é o Peter Pan, né? É. Porque ele não quer responsabilidade, vai querer ser pai, né? Uhum. Não, ele vai querer mesmo, que a Wendy quer ser mãe. Aí ela convence esse cara, ou às vezes dá o golpe mesmo da barriga, que a gente. Porque assim, quem decide ter filho é a mulher, né? É a Eu acho mulher. que é a mulher. Se você decidir ter um filho, você não vai ter. Se eu decidir, eu vou ter, né? E não importa de quem, mas eu vou ter o filho, né? O Cláudio Duarte fala isso, né? É. E aí eu acho muito interessante. E aí ela engravida, aí vem a criança. O que acontece? A Wendy, que já estava sobrecarregada, já estava doente, já estava ali exaurida, né? Porque ela já tinha um filho crescido para cuidar, agora tem um filho Uhum. pequeno também para cuidar. O filho E dela vai fez ficando cada vez mais cansada. cada vez mais cansada, cada vez mais estressada e assim, o cara não cresce. Ele Uhum. não assume a paternidade no sentido afetivo, né? É. Ele até assume no sentido da brincadeira, da curtição, De virar ele uma criançona. brinca, isso, Os curte, eles têm. videogame atual. As crianças adoram o pai, né? Porque É. ele brinca, ele rola no chão, faz a zoeira. Você acabou de fazer a faxina, ele chama os cachorros pra dentro e rola com as crianças, faz aquela sujeira toda, né? Não, e é isso, é essa participação, né? Mas o cuidado em si, não, né? Porque ele não quer se estressar. É, Ele não quer. o casamento não, nem o casamento, acho que até a Drica, alguma coisa colocou, nem o casamento e nem o filho muda essa situação, né? Muito pelo contrário, a tendência é que piore mesmo, né? Então, aí a Drica, eu conheço uma Wendy casado com Peter Pan. A Drica, é o que a Priscila falou, assim, não existe, né, a Wendy sem o Peter Pan. Então, eu estava até, né, acho que a psiquiatra que estava comentando, né, que é muito mais fácil a Wendy deixar de ser Wendy do que o Peter Pan deixar de ser Peter Pan, É que ela né, é uma porque, terapeuta, alguma coisa. é, é, Uma loira, então né? ela fala muito isso, que a questão, a mulher, se o cara, né, igual você disse, se o cara for maduro, se o cara colocar limite, a mulher vai no ritmo. Eu sempre falo, a gente se completa ou se complementa nesse sentido, de um apoiar, de um compartilhar a experiência do outro, mas não de ser vazio. Né? Então, é essa questão que a gente precisa aprender e ter atenção. Quando esse homem só dá brinquedo, né, ou só brinca, ou não tem responsabilidade, a mãe fica a mal da história, né? Porque mas é a mãe que bate, é a mãe que põe limite, é a mãe que põe de castigo, é a mãe que cuida da escola, é a mãe que faz isso, é a mãe. Então assim, essa mulher provavelmente vai desenvolver uma exaustão muito grande, né? Que vai levar ela à depressão, que vai levar ela a outras doenças aí gravíssimas, né? E a gente tem visto cada dia mais esse quadro aparecer nos consultórios, né? Então a gente é igual a gente tá falando assim, mas o meu marido brinca com o meu filho, então é um Peter Pan. Não, gente. Não, assistam no início das nossas lives que a gente fala sempre o extremo. Então toda doença, todo diagnóstico, ele precisa de várias características ao mesmo tempo, por vários tempo. Então vale você prestar atenção no que a gente está falando e ficar atento, olha, não, isso aqui repete, não, isso aqui acontece muito. De ficar de olho para depois você diagnosticar alguém. Ontem eu assisti um filme, né, a indicação da Fabiola, como que é o nome dele? Agora eu vou, né?
Como sempre, eu Você, você nunca lembra, nunca nunca vi. lembro o nome. Ai, ai, ai. Qual que é a história do filme? É uma moça que quer suicidar e um rapaz encontra ela. Eles se Ah, tá. conhecem. Numa ponte. É, esqueci. É por lugares incríveis. Isso. E é sobre o diagnóstico, né? Uhum. Do rapaz. Vale a pena assistir se quem gosta de chorar no final aí é bom. Eu já assisti. Eu fiz um É. post sobre. Eu, Eu sinceramente, esperava, eu esperava mais daquele eu filme. não gostei. Não Não, gostei por também não uma série gostei, de não. coisas. Achei uma bosta. Desculpa a palavra. Tava bacana, né? Depois Achei melou um tudo. Mas eu cocô. acho que o interessante é a gente pensar no diagnóstico, tomar cuidado Diagnóstico. com o diagnóstico, esse diagnóstico rápido, assim, não, é um Peter Pan, né? Ou é uma Wendy. Toma cuidado com isso, porque isso aí vale a pena prestar atenção. Sim, e isso que você falou, Drica, é realmente interessante. Os homens demoram um pouco mais a amadurecer, sim, do que as mulheres. E o que você falou, existe mesmo, assim, um homem ser o Andy e a mulher a Peter Pan. Existe. Uhum. É menos, mas existe sim, né? Do cara ser um paizão. Ele vira o pai da relação, né? No lugar, ele vira um pai, não um esposo e vice-versa, né? Então, isso é um componente bem interessante que o Jonathan sempre traz nas lives dele. A gente trouxe ontem e eu gostaria que você falasse sobre essa questão, né? De como que fica, né? O Andy e, e o Peter Pan e a sexualidade desse relacionamento. O que a gente precisa pensar é nessa relação de complementaridade, né? Eu acho que se ambos se casarem é uma complicação. Então, aonde que está isso que a gente precisa sempre buscar? Perceber isso, né? E eu até salvei um negocinho aqui que eu acho uma psicóloga postou, ela já foi minha orientadora numa, numa área, né? E ela fala da questão da ordem da ajuda. Por que eu acho que é interessante a gente falar isso? E quando a mulher, por exemplo, vai cuidar do marido, ou o marido cuidar da esposa, né? Existe todo esse cuidado que ele é necessário na relação a dois. Mais uma vez, o exagero que é perigoso. E nessa questão da ordem da ajuda, ela colocou 6 coisas para você ajudar a pessoa. E uma delas é a pessoa, a primeira dela, né, que a ajuda só é possível quando é solicitada, né? Então, cuidar dessa relação no sentido, olha, como que eu estou tratando ele, né? Como que ela está me tratando? E aí, se amadurecerem nisso, estabelecer limites para o cuidado também é fundamental, né? Então, você pensa que a questão da sexualidade, você anotou alguma coisa aí em especial? Não, essa questão que eu pensei justamente que perde o interesse, né? Eu pensei Uhum. justamente nessa questão do interesse porque fico com essa ideia do inconsciente da figura materna, né? É, a questão que nós falamos ontem, né? Isso. Da questão assim, quando chega um momento, né, que é tão infantil, ou tão mãe, ou tão cuidadora, né, que o prazer pela mãe, vamos supor assim, né, ele está muito maior do que da esposa. E aí acaba não tendo relação porque é um incesto. O inconsciente, que nós falamos ontem, né? Então é pensar muito nisso. Olha, eu quero ajudar o outro, ou eu quero ser uma boa companheira, ou eu quero ser um bom companheiro. Cuidado com o exagero, né? Então, eu atendi um casal, você está falando dessas relações assim, inconscientes, né? Eles estavam reclamando que estava perdendo o amor sexual, né? A vida sexual deles estava muito chata. Aí, no meio da sessão, ele me solta, ela me chama ele de pai. É a esposa, ô pai. Eita. Aí eu, né, dei aquela parada assim, eu olhei, E olha que eu você falei nem é assim, psicanalista, mas aí não não. tem É. jeito. Aí eu falei assim, você vai chamar ela de quê? De mãe. Ah, que beleza, hein?
Eu falei assim, a gente pode parar por aqui a sessão, ele pode ir embora. E aí era muito isso. Ele chamava ela de mãe e ela de pai. Né? Eu falei, cara, vocês não observaram isso. E são pessoas assim, já mais de idade, segundo casamento, né, dele, o primeiro dela, a diferença grande de idade. Eu falei, cara, tem tudo para dar errado essa relação. Porque o inconsciente nosso, ele é muito forte. Então, quando você chama o de pai ou de mãe, cara, a primeira coisa que você vai fazer é perder o prazer por aquela pessoa, né? Uhum. Freud falava da sexualidade, mas era, né, eu pelo menos vejo isso que é a questão de uma energia, né, de um contato muito mais emocional do que sexual. Porém, nos adultos isso tem muita influência. Então o Andy e o Peter Pan vai chegar um momento que eles vão ser igual o filme mesmo, irmãozinho, né? E um vai estar iludido, querendo o homem, né? E o outro fala, não quero não, quero divertir, vamos voar, Uhum. vamos, Vou vamos voar, passar raiva, justamente. vamos, Vai vamos voar passar raiva no Capitão Gancho. e vai voar e vai arrumar os duendes por aí, né? É, Por fora, mas o duende que não é. seja o duende, né? Então, Uhum, acontece muito. E às vezes o que eu vejo também é alguns casamentos que são desfeitos. A mulher, ela fica nessa devoção e às vezes ela tem o filho Peter Pan. O filho uhum. de 30 anos, né? Ela é uma Wendy. O filho Peter Pan em casa de 30 anos e o marido já não aguentou mais e foi embora, né? Né, e Então, eu tô aqui pensando uma relação aqui, por que que a relação da sogra, a mãe anotei, Wendy, a mãe anotei aqui. Wendy e uma esposa para frente, né? Uma esposa, entre aspas, normal. O Anotei problema aqui. que essa pessoa não vai ter, né? Anotei aqui como Porque que é ter uma sogra Wendy. Uhum. é porque imagina, aí o cara vai fugir para onde? Para a mãe, porque a mãe é que faz tudo, né? Então assim, nada do que essa mulher fizer vai estar bom pro Peter Pan ou para o Andy. Vai falar, que ela não cuida bem dele, que ela não faz isso, que só eu sei fazer, né? Então E é aquela sogra intrometida, que ela chega na sua casa, ela está mudando os móveis de lugar, porque você não sabe arrumar a sua casa do jeito certo. que Ela gosta de mete a mão controlar a na vida sua, dos outros. isso, mete a mão nas suas panelas porque você não sabe fazer o tempero do Ariar, jeito que o filhinho dela gosta, né? pior. Então, é esse tipo de pessoa, né? Porque assim, você não faz do jeito que eu fazia para o meu bebê, né? Do meu filho. É claro que tem mulheres que assim, que não são ends, que elas têm essa posse com o filho. Isso é uma Uhum, coisa, né? Mas uhum. uma mulher com a síndrome de Wendy que vê o filho dela se casar, às vezes acontece isso, o cara se casa e aí quando qualquer dor de barriga, ele corre lá para a mãe, Tá lá né? pra mamãe. Corre para a mãe e reclama da mulher e assim, em geral, tem que manter a distância, né? Manter a distância, mas assim, segue o que o pastor Cláudio Duarte fala, não tão longe a ponto que a sogra tem que visitar vocês e passar uns dias, e não tão perto a ponto que ela vá todos os dias, né? Então, tem É, que ser numa distância razoável que ela não vá razoar. muito. Então, Cara, isso ó, ajuda um pouco. eu tô rindo aqui da minha. Gente, pode falar da minha ex só. Já tive uma sogra, Wendy, que lavava a roupa do marido e ela subia no terraço para ver se a roupa dele estava de forma. Nossa. Gente, Deus é é muita pai. coisa. Eu tô lembrando de dois casos meus aqui, e aí eu tô fazendo, ver se encaixa, né, de uma paciente que eu atendi recentemente. O marido foge para casa do pai, tá? Mas o pai faz esse papel da Wendy, é o pai que banca, o pai que faz tudo, né? E é um cara, o cara trabalha, o cara não é um, entre aspas, um Peter Pan na questão das Classicão. responsabilidades. Uhum, Mas a primeira briga com a esposa, ele vaza para casa do pai e o pai banca ele ali, no sentido, né? uhum. E uma outra que eu estava lembrando aqui agora, que é a questão da sogra ir para dentro da casa. Eu tinha uma paciente assim, a sogra dela ia e fazia tudo. Eu falei assim, tá, e quem deu a chave da sua casa para ela? Ah, ela tem uma cópia. Eu falei, então a primeira coisa que você vai fazer é tomar, né? E foi uma briga terrível, assim, que a gente arrumou, né? Porque ela teve que fazer isso devagar, mas conseguiu,
né? No final, ela acabou separando do marido por outras razões, mas hoje eles voltaram e eu acho que está melhor do que estava, estabelecendo limites, né? Então, assim, a mãe pode ajudar, a sogra pode ajudar? Pode, sempre com limites, pessoal. A mãe chegar dentro da sua casa a hora que quiser, sem avisar, isso não existe, né? Então, não, mas ela ajuda. Ótimo, é os filhos. Gente, ajudar é uma coisa, passar dos limites é outra, completamente diferente. E eu acho que é interessante a gente pensar na nossa cultura. Eu converso muito com a minha irmã, que tem 19 anos, vai fazer 19, né? Sobre essas questões culturais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o adolescente faz ali 18 anos, ele vai para a faculdade, em geral ele mora em outro estado, né? Ele vai embora da casa dos pais e ele não volta mais. Ele vai morar sozinho, depois ele se Uhum, casa e só volta pro dia de ação de graça e pro Natal, né? Para casa dos pais. Isso já desde muito jovem. Aqui não, aqui a gente é uma cultura latina, né? A gente tem essa coisa de ser mais quente, mais todo uhum, mundo muito amontoado, muito junto, muito próximo, né? Eu sou de família de descendência italiana, você também, né? Então a uhum. gente também tem mais ainda isso, né? Tudo Das junto, misturado. emoções. Então, a gente foi colonizado, né, por portugueses. Então, a gente tem também essa herança de não romper com a família de origem. E é importante a gente pensar, sim, na nossa cultura, né? O É. quanto é importante a gente pensar nos padrões, né, do como a gente pensa os relacionamentos, do que é saudável, do que não é, do que é tóxico, do que é abusivo, né, e do que é preciso mudar, do que é preciso repensar. E isso que o Jonathan falou, isso é muito importante, dos limites. Não importa se é a sua mãe, se é a sogra, e assim, se é a sua sogra, quem vai ter que pôr o limite de preferência é o teu marido. Na tua mãe Sim. você põe o limite para evitar maiores conflitos, Uhum. né? É muito importante isso, porque agora vocês são a sua família, na sua casa manda vocês, né? É. Não a mãe. Ela vai mandar na casa dela, né? Minha casa, minhas regras, né? É minha casa, minha vida. É, Deveria ser, né? é. Mas é muito isso que a gente precisa pensar, né? Tem até um caso muito engraçado da América, né? Uma mãe que entrou na justiça para tirar o filho de casa, né? Porque ele tinha 40 anos e não queria sair de casa, Eu vi, né? eu vi. E no Brasil está fazendo o contrário. No Brasil, os 40 anos tá ficando em casa e a mãe faz questão, né? Então, Uhum. as mamães aí, ó, vai cuidar do seu marido, né? E deixa esse filho aí embora, crescer, bater asa, né? Ter responsabilidade. Sempre lembrando disso, gente, equilíbrio nas relações. Tá? Então, tanto a relação do Peter Pan e a Wendy, se vocês depois, até a Priscila, né, se a gente, é um tema muito bacana, eu estou querendo fazer um vídeo sobre isso, sobre o equilíbrio nas relações. A minha formação não é na área do Bert Lehring, né, o nome do cara lá da constelação. Hum, Você lembra o nome dele? não lembro, porque eu Do também Bert, não. acho que é Bert Helling, da constelação. É da sistêmica, mas é uma outra linha, eu sou de outra linha. Né? Mas eu acho muito massa a questão, principalmente das trocas. Né? Eu acho Achar esse também. equilíbrio das trocas é fundamental, porque a gente só cresce, a gente só valoriza uma relação quando tem essa troca e essa troca é equilibrada. Se a Uhum. gente exagera ou a gente deixa de ter, a gente começa a ficar doente. Né? E aí Uhum. é o caso da Wendy que a gente está falando hoje, que é uma relação só de doação, só doa, só doa, só doa, né? E ela vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente. Aí eu anotei um negócio aqui que era faz, faz, faz e nada vem de volta, né? Então vai chegar um momento que vai estourar, né? Ou vai. Tem, eu anotei, nós estávamos falando das doenças, né? Doença da exaustão, a depressão, mas tem doenças autoimunes que são causadas por essa exaustão, por esse cansaço. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? E se você não sabe como controlar, procure ajuda profissional aí, porque a gente precisa cuidar disso aí, antes que acabe tudo, né? A gente está aí nos minutos finais, estamos aí em 52 minutos da nossa live.
E aí, pensando nessa Wendy, né, assim como o Peter Pan, né, que precisa de ajuda, né, de intervenção psicoterápica, é possível sim mudar esse quadro, é muito mais fácil a Wendy do que o Peter Pan, mas os dois são possíveis sim, né, de mudar e de... Minha internet tá caindo aqui. Tá me ouvindo, Jonathan? Acho que Travou. travou. Aí, voltou agora. Voltou? Voltou. Voltou. Ah, é a dela. É Eu a tava aqui minha. achando que era a minha. Tava esperando voltar. Ai, gente, hoje, ontem travou até mais. Agora voltou, né? Faz parte. Qualquer Tá coisa eu travando troco ainda. Eu aqui. acho que Vou trocar. você tem alguma dúvida ainda, restou alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa, né? Tá voltando aí, Priscila? Se você tem alguma dúvida, manda pergunta para mim, para ela. Essa live vai ficar salva. Vamos ver se ela consegue voltar aí. Se não voltar, né, a gente agradece. Oi, voltou. Vou finalizar aqui que eu estava falando, né, da questão da Wendy, que ela precisa pensar que ela não precisa ser perfeita para ser amada, Uhum. né? Que isso é que a gente tem que ser amado pelo quem a gente é e não por quem, pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem, né? Acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que se pensa muito, né, nessa questão do que tem, tanto os homens quanto as mulheres. Tem no sentido de posse financeiro, ou até de corpo, de aparência, é, de aparentar, né, ser muito perfeito fisicamente. E não, não precisa disso, né? Invista em você, invista no autoconhecimento e invista, né, no autoconhecimento como um todo e na sua saúde mental. Né? Procure um psicólogo para chamar de seu. Ah, não falei ontem, né? Mas procure um psicólogo para chamar de seu, ó, tá aí o Jonathan, sigam o Jonathan, @ Famílias para um Mundo Melhor. Quem tá lá na página dele não me segue, convido para me seguir. E acho que é isso que eu queria deixar o recado, né, para as Wendy's, porque as mulheres, elas têm muito isso, dessa questão da autoestima, né, eu vejo mulheres simplesmente incríveis e maravilhosas, né, e que sempre estão, né, com essa síndrome do patinho feio, que nunca vi igual. Travamos de novo. Gente, vocês estão me ouvindo?
Caiu e o Instagram está me boicotando. Bem, gente, eu vou salvar essa live, deixar salvo aqui no Instagram TV e já vou subir aqui também depois para o YouTube hoje mesmo. Quero agradecer, Jonathan, a tua participação. Entra aqui para dar tchau, pessoal. Ui, caiu. Entra aqui só para dar tchau pro Tá. pessoal, Pessoal, que eu já vou obrigado aí, salvar. todos que nos ouviram aí até agora, todos que passaram. Obrigado, Priscila, mais uma vez, pelo carinho aí, pela, né, confiança de fazermos isso aí junto, ok? Até a próxima. Até, muito obrigada. Tchau, boa noite a Tchau, boa todos. noite. Gente do céu, vocês acreditam que o Instagram